interessante a gente perceber nesse capítulo que nós lemos, nessa parte, é que Davi teve um desejo de tomar a água lá de Belém, não é? Os 3 amigos guerreiros só ouviram e foram. Davi não pediu, ele só demonstrou o seu desejo, não é? E as pessoas foram buscar a água para ele tomar. Quando Deus manda sair da fortaleza, para 1 Samuel 22:5, quem pode ler? Davi estava refugiado, cercado por homens leais, em uma posição defensiva. Humanamente, o lugar era seguro, mas a palavra do Senhor, através de Gade, foi clara: não fique na fortaleza, vai para Judá. A ordem era contrária à lógica, pois Judá estava sob o controle de Saul. No entanto, Davi reconhece que mais seguro do que qualquer lugar é estar no centro da vontade de Deus. Ele parte em direção à floresta Gerete, confiando mais na palavra divina do que em sua estratégia pessoal. Nem sempre o caminho mais rápido ou mais protegido é o que Deus nos chama a trilhar. Obedecer ao Senhor pode significar abrir mão de seguranças humanas em favor de uma direção celestial. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Não é? Então, independente do caminho que eu queira ir, mas Deus direcionou outro, aquele é o que eu devo ir, independente das circunstâncias. E Davi também passou por isso. Então, a ordem era contrária à lógica, porque lá em Judá, quem estava lá? Saul. Saul, Saul e os seus guerreiros estavam perseguindo Davi. E Davi estava ali na caverna de Adulão, guardado, protegido de certa forma, porque junto com eles, conforme nós falamos na lição passada, tinha 400 guerreiros, não é? 400 homens, todos problemáticos, não é? Todos problemáticos. E tinha sua família também, seu pai e sua mãe. Então o que ele fez? A sua família ele mandou levar para outro lugar, né? E ficou junto com esses 4, são todos distorcidos, todos problemáticos. E agora ele ouve uma palavra do profeta Gade para que ele saia daquela fortaleza e vá para Judá. A ordem era contrária à lógica, porque Judá estava sob controle de Saul. No entanto, Davi reconhece que mais seguro do que qualquer lugar é estar no centro da vontade de Deus. Isso é tão importante. Mais importante é estar no centro da vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar para que tudo me corra bem. Todas as coisas, porque é palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem dele. Então, é por isso que é importante estarmos no centro da vontade de Deus. É fácil? Nem sempre. Nem sempre é fácil estar no centro da vontade de Deus, porque nós somos homens falhos, não é? Mas que nós possamos ter a perseverança e o discernimento quando percebemos que não estamos no centro da vontade de Deus, buscar voltar para o centro da vontade de Deus. E o que é o centro da vontade de Deus? É aquilo que é os mandamentos, a lei de Deus, é as ordenanças de Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus, ou seja, não pecar, é fazer a vontade de Deus. Muito bem. Nem sempre o caminho mais rápido ou mais protegido é o que nos chama a trilhar. Obedecer ao Senhor pode significar abrir mão de seguranças humanas em favor de uma direção celestial. Então, quando Deus dá a direção, cabe a nós obedecer. Porque obedecer, conforme eu já disse, é melhor do que sacrificar. Sacrificar a gente mesmo, ou fazer um sacrifício de tolo, não é? Então é melhor obedecer, porque assim você vai estar no centro da vontade de Deus e todas as coisas vão cooperar para que tudo corra bem na minha vida e na sua vida também. Então, amados, esse versículo 5 narra a busca de Davi por um refúgio seguro durante a perseguição de Saul.
que culminou em massacre dos sacerdotes na sua própria proteção. Lembra disso? Eles foram lá e massacraram todos os sacerdotes, mas um fugiu e foi para a caverna, e lá ele recebeu a guarda de Davi. Isso nós falamos da semana passada. Esse versículo, portanto, serve como um ponto de partida sobre como Deus protege os fiéis e sobre a importância de buscar segurança em meio à adversidade. É um ponto de partida para nós vermos como Deus guarda os seus fiéis. Davi, em todo o seu tempo, desde que ele foi chamado lá, matou Golias, Deus estava tratando com ele. Davi teve uma vida entregue a Deus desde criança. Ele conhecia Deus, mesmo quando estava lá, guardando as suas ovelhas, protegendo as suas ovelhas, ele estava debaixo da proteção de Deus. Deus tinha um propósito para ele. Depois que matou Golias, aí ele começou a ser um guerreiro conhecido. Até então ninguém conhecia Davi, era o filho de Jessé, não é? Agora não, agora ele já conhece o guerreiro Davi, que matou um gigante. Então, querido, Deus protege os seus fiéis. E Davi foi um homem fiel. E também ele buscava a segurança de andar com Deus em meio aos problemas, à adversidade. E pensa você que um homem cheio de raiva, de ódio como Saul, e um exército a seu favor buscando Davi para matá-lo, é uma circunstância difícil. E mesmo assim, Deus o guardou, Deus o protegeu. Então ele buscou segurança em Deus em meio às adversidades. Davi se sentiu seguro na presença de Deus, e nós também, na presença de Deus, precisamos nos sentir seguros. Por quê? Porque Deus é a nossa torre forte. Para ela vão os justos, e lá está seguro. O Senhor é minha torre forte. Para ela eu vou, porque ela me dá segurança, é a proteção de Deus. Então, Davi se sentiu seguro na presença de Deus, mesmo quando o perigo era constante. A vida de Davi, depois que ele matou Golias, foi 40 anos só de guerra, só de briga, só de lutas, de perseguição, e depois ele tornou-se rei, e eram exércitos inimigos vindo contra. 40 anos de luta. A paz que ele queria, que ele buscava, quando teve um filho chamado Absalom, também chamado de Absalão, ele esperava que, por isso que ele deu o nome de Absalão, de Absalom, ou seja, a paz que eu busco. Mas não teve paz com Absalão, pelo contrário, foi totalmente o inverso. A paz que ele teve, na verdade, ele teve pouca paz, mas Israel teve paz no reinado de Salomão. Infelizmente, essa paz que ele queria, que ele buscava, ele não viu. A criação de um refúgio seguro. A caverna de Adulão pode ser vista como uma metáfora para o refúgio que Deus nos oferece. A caverna de Adulão, a gente pode ter essa metáfora. Eu vou na caverna de Adulão, guardado pela proteção de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre algo tremendo sobre isso também. Assim como Davi encontrou proteção na caverna, os cristãos são encorajados a buscar refúgio de Deus em meio às dificuldades. Somos encorajados a buscar refúgio em Deus. Independente, aqui fala independente da adversidade, como se eu só devo buscar refúgio de Deus quando eu estou com problema. Não. É em todas as circunstâncias, é na alegria, é na tristeza, é na bonança, é na falta. Eu devo buscar proteção e seguro em Deus, porque eu sei que Ele me guarda, que Ele me segura. Ele me toma pela mão direita e me guarda. E eu preciso estar, não só eu e a minha casa, precisamos estar descansando nas conchas da mão do Senhor. Assim todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. É buscar a presença de Deus diante de qualquer situação. É por isso que é importante que nós tenhamos momentos de íntima comunhão com Deus. Que seja na madrugada, que seja qualquer hora, esse momento que é você que estabelece para você buscar a presença de Deus, é criar essa intimidade. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esses ele se revela, a esses ele fala, e esses estão guardados.
sob a sua proteção. Que bom para nós cristãos saber que somos guardados por Deus. Que bom saber disso. Que eu estou indo, mas Deus vai adiante. Deus guarda, Deus protege. Eu posso confiar nesse Deus. Apesar de eu ser uma pessoa falha, eu posso confiar num Deus que não falha. Glória a Deus por isso. O versículo 5 que nós lemos serve como um lembrete de que a vida cristã pode ser cheia de desafios, mas a fé e a confiança em Deus pode nos dar a força para superá-los. A fé e a confiança em Deus vai nos fortalecer para superar as adversidades que porventura apareçam no meu caminho. A fé e a confiança. Porque a fé é a certeza que não existe, mas como se já fosse, não é? Está lá em Hebreus 11:1. Confiança, fortalecei-vos no Senhor. Outra vez eu digo, fortalecei-vos. Porque tudo eu posso nele que me fortalece. Tudo eu posso nele que me fortalece. Então, amados, sair do conforto. Davi estava guardado, protegido ali na caverna. Ali tinha 400 homens com ele. Estava guardado. Eram pessoas imperfeitas também, que eram problemáticos. 400 homens buscaram socorro em Davi, conforme nós já falamos, homens problemáticos, cheios de problemas, mas tinha 400 homens ali com ele. Então era confortável, uma situação que está tudo bem, aqui ele não vai chegar, tudo bem, mas não é bem assim. Davi estava seguro na caverna de Adulão, mas Deus não queria que ele ficasse ali para sempre. A caverna de Adulão não é para lugar, para ficar para sempre. É igual quando nós falamos de deserto, o deserto nos ensina, mas no deserto nós também temos aquelas águas, qual que é o nome daquilo lá que fala? Onde tem água no deserto? Oásis. No deserto também tem os oásis, mas oásis não é lugar de moradia, é só para você se fortalecer e recomeçar. Não é? Então, nos nossos desertos, ali onde Davi estava, ele estava protegido, mas Deus não queria que ele ficasse ali. O versículo nos ensina que a segurança e o conforto, às vezes, pode impedir o progresso na nossa caminhada com Deus. A segurança, eu me sinto seguro, então, está tudo bem, maravilha, vida que segue. O conforto perfeito, Deus me supre tudo, maravilha, glória a Deus, eu tenho tudo, então, vida que segue. Querido, a segurança, o conforto pode nos tirar do propósito de buscar a Deus. E é justamente nesses momentos de segurança e de conforto que eu tenho, que eu devo buscar a presença de Deus. É ali para que eu não incorra no erro de continuar no conforto. Incorra no erro de continuar na mesmice. Mas eu procurei buscar a Deus, mesmo no meu conforto. É justamente ali também que eu preciso buscar a presença de Deus. Ele me dá segurança ali? Dá. Mas quanto mais eu busco, mais seguro estou. A instrução de Gade para Davi era um comando de Deus para sair do refúgio seguro e ir para a terra de Judá. Isso demonstra a necessidade de obedecer a palavra de Deus, mesmo que o caminho seja incerto. Ele estava seguro, mas agora vai para Judá. Ajudar quem estava em Judá? Saul e o seu exército. O Davi, saia daí e vai para Judá, vai buscar outro lugar. E Davi simplesmente obedeceu, independente do que eu esperava lá adiante. Independente. Foi uma palavra direcionada por Deus. Deus usou um profeta Gade, para falar essa palavra para ele. Então Deus usa pessoas também para nos guiar, para nos orientar, para dar uma palavra de conforto, ou até mesmo orientação. Deus usa pessoas. O profeta Gade foi o mensageiro de Deus para dar a Davi a direção que ele precisava. Ele precisava sair do conforto. Ele precisava sair daquele lugar onde ele estava, porque ali não ia modificar a sua situação.
O que ia acontecer é que Saul ia encontrar ali, ia ter um morticínio talvez. Então Deus falou, saia daí, aí não é o seu lugar. Isso mostra que Deus pode usar outras pessoas para nos guiar e nos dar a direção correta. É importante para nós que somos cristãos, que cremos no poder de Deus e também cremos que Deus usa outras pessoas, às vezes a gente busca a orientação num servo de Deus. É importante, mas que esse servo também tenha uma vida com Deus, para que ele possa também nos orientar de acordo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. A caverna de Adulão serviu como um lugar de refúgio temporário, mas o momento de saída foi o ponto de partida para uma nova fase na vida de Davi. Ele precisava sair dali, por isso que Deus enviou o profeta para falar com ele, saia daí, saia daí. A dificuldade, presta atenção, a dificuldade, a dor e a solidão podem se tornar o ponto de partida para uma caminhada vitoriosa, desde que se tenha fé em Deus. Então, queridos, a dificuldade, a dor, a solidão pode se tornar um ponto de partida para uma caminhada vitoriosa, desde que tenha a fé em Deus. Estou passando por dificuldade, eu estou passando por dores. Dores é problemas que traz um desconforto na minha alma, não é? Ou uma solidão por estar só. Pode ser ali o ponto de partida para uma mudança na sua vida. Davi estava lá na caverna, ele e os 400 homens, jogando baralho ali, fazendo o quê? Não é? Na internet que eles não estavam. Então, queridos, Deus falou, não saia daí. Aquele momento ali não era lugar mais para ele. Saia, aí é o ponto de partida para a mudança na sua vida. E a partir daquele momento, a vida de Davi teve uma mudança considerável. Muito bem. O item 2, quem pode ler? Deus conhece os nossos desejos. Quem pode ler? Amém. Em outro momento de sua jornada, Davi suspira. A quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Ele não ordena, apenas expressa um desejo. 3 de seus valentes ouvem, e por livre iniciativa enfrentam os filisteus, pegam a água e trazem para ele. Davi, surpreso, recusa-se a beber e derrama a água como oferta ao Senhor, reconhecendo que aquele ato foi sagrado, fruto de uma lealdade extrema. Deus conhece até mesmo os desejos que não verbalizamos em oração, e Ele pode levantar pessoas ou criar circunstâncias para demonstrar seu cuidado conosco, mesmo nos pequenos anseios. Amém. Aqui nós já estamos pulando para o segundo livro de Samuel, já no finalzinho do segundo livro, porque, salvo engano, o segundo livro de Samuel tem 24 capítulos, salvo engano, tá? Então, o capítulo 23 já é já no finalzinho de tudo. Então, ele teve um desejo, Davi teve um desejo de tomar, já estava de idade, tá? Nesse ato aqui, nessa circunstância, Davi já estava com idade, já idoso. Ele sentiu o desejo de tomar água de Belém. Belém é a sua terra natal. Na porta de Belém tinha uma cisterna e ali tinha água. Certamente era uma água muito apreciada e as pessoas buscavam água ali, porque naquelas regiões tem esses poços, né? Para buscar, para servir água para o povo naquela época, não é? Então, ele sentiu desejo. Só sentiu. Ele falou, expressou esse desejo perto de outras pessoas. 3 guerreiros principais dele ouviu, vamos buscar água para o rei lá em Belém. E o povo todo, o exército dos filisteus estava tudo lá. Teve que passar por todos eles. Olha o risco de vida. Esses 3 homens
foram lá e trouxeram água para Davi. Que beleza, que hombridade, que respeito para com o rei. Muito bem, 3 valentes ouvem e por livre iniciativa enfrentam os filisteus, pegam água e trazem para ele, para Davi. Então, queridos, somente ouve, Davi não mandou, ou vai lá buscar, arrisca a sua vida. Davi não fez isso, só expressou o seu desejo. Então Deus conhece os nossos desejos. E como Deus conhecia o desejo dele, e Deus amava Davi, porque ele era um homem segundo o seu coração, Deus, não, vamos respeitar o desejo do ancião Davi, não é? Vamos respeitar o desejo do ancião Davi. E vai lá, moços, vai buscar, eu vou estar protegendo vocês. Nada de mal vai acontecer e a água vai chegar até o meu servo fiel. Queridos, Deus conhece até mesmo os desejos que não verbalizamos em oração. Até os desejos que não verbalizamos, Deus conhece. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Lembra quando foi lá ungir Davi? Não foi nenhum, nem outro, nem outro. Mas quando viu Davi, Samuel, esse eu conheço. É esse. Confirmou que Deus conhece o coração. E na própria palavra em 1 Samuel fala que Deus conhece o coração. Glória a Deus por isso. E ele pode levantar pessoas ou criar circunstâncias para demonstrar seu cuidado conosco, mesmo nos pequenos anseios. Então, queridos, a nossa vontade, os nossos desejos precisam estar submissos à vontade de Deus. A minha vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. Por assim, o Senhor vai manifestar a sua bondade para comigo, em suprir as minhas necessidades, os meus desejos. Deus conhece os nossos desejos. Esse versículo foca na demonstração de lealdade e amor, onde o desejo nostálgico de Davi por água de Belém é atendido por 3 de seus homens que arriscam suas vidas para trazê-las. Lealdade. Lealdade desses 3 guerreiros, desses 3 valentes. A resposta de Davi ao receber a água, eles foram e buscaram a água, passaram pelo exército filisteu, pelos guerreiros filisteus, foram lá no poço, trouxeram água. E a resposta de Davi, ao derramar a água perante o Senhor, demonstra o seu reconhecimento na dedicação desses homens. Que homens dedicados. Só ouviu, vamos buscar. Colocou a fé em ação, vamos lá buscar. Então, o reconhecimento da dedicação dos homens, a santidade de sua devoção e sua humildade por não ser digno de tal sacrifício. Por causa disso, eu não sou digno disso. Eles arriscaram a vida para suprir um desejo para mim, um desejo humano. Eles sacrificaram as suas vidas por mim. Então não é justo que eu tome essa água. O que ele fez? Ele derramou a água em consagração ao Senhor. A passagem destaca como o desejo genuíno de um líder pode despertar o heroísmo em seus seguidores e como um líder sábio honra a devoção daqueles que o servem ao invés de aproveitar a proeza deles para si. Então, Davi, ele reconheceu que eles fizeram um sacrifício, iriam sacrificar as suas próprias vidas para ir lá do outro lado buscar água para o rei, por causa de um desejo do rei. Então ele achou por bem, ao invés de fazer isso, derramar a água em consagração a Deus. Deus honra os seus filhos, Deus honra os seus servos. Os homens demonstram uma devoção profunda e amor por Davi, arriscando suas vidas para satisfazer seu desejo, mesmo que não fosse uma ordem direta. Nós já vimos. Eles arriscaram as suas vidas e Davi reconhece esse sacrifício extremo, tá? E ele não se sente digno de beber da água. Então ele derrama a água como uma oferta de bebida diante do Senhor,
transformando o ato dos homens em uma oferta sagrada a Deus. Ele não buscou glória para ele. Olha só que hombridade. Davi não buscou a glória para ele. Puxa, eu sou o cara. Esses três foram para sacrificar as suas vidas para trazer água para mim, porque eu sou o cara. Não, ele vai derramar água em consagração a Deus, transformando o ato dos homens em uma oferta sagrada a Deus. Oferta sagrada a Deus. Queridos, como é bom a gente fazer oferta sagrada a Deus. Que ofertas? Oferta de louvor, oferta de amor, de dedicação a Deus. Deus ouve, Deus vê, Deus responde. Graças a Deus por isso. Isso mostra que a lealdade e a dedicação de seus homens são reconhecidas e apresentadas a Deus. Então, o que ele fez? Agradeceu a Deus por ter levado-os e trazido em perfeita segurança. Ele não se sentiu digno de tomar daquela água, por isso ele consagrou uma oferta por causa da fidelidade, da lealdade daqueles três homens. Lealdade é uma coisa hoje que não é todo lugar que a gente vê, não é? Mas o Filho de Deus, ele é leal, em princípio, primeiramente, a Deus. Fiel a Deus. A passagem destaca que, mesmo nos momentos mais difíceis e de fuga, Deus estava no controle, e foi a fé e a lealdade de Davi e seus homens que foram testadas e fortalecidas. Testados e fortalecidos. Depois dessa, poxa, Deus foi bom, Deus foi maravilhoso, Deus deu o livramento, eles foram e voltaram em vida e ainda cumpriram com seu propósito, não é? Fidelidade e lealdade, e eles foram testados e aprovados. Já eram guerreiros valentes, mas eram homens humanos, tal como nós. Então Davi se sentiu na hombridade de reconhecer esse trabalho dele, essa lealdade dele. E Deus reconheceu isso. Glória a Deus por isso. Davi tinha uma liderança. A liderança de Davi era pela base do amor. O episódio demonstra como uma relação baseada no amor e no respeito mútuo pode inspirar os seguidores e ações heróicas. Não deixa de ser uma ação heróica desses três cidadãos, desses três guerreiros. Heróis foram e buscaram, mas por outro lado, eles foram inspirados por uma liderança de amor, porque Davi os amava, Davi os escolheu, ele estava sempre junto com Davi, e eles sabiam da fé e da proteção que Deus dava ao seu líder máximo. Glória a Deus por isso. Eles sabiam disso, que Davi era guardado pelo Senhor. Os homens de Davi o amavam o suficiente para dar as suas vidas por ele. Os homens de Davi o amavam o suficiente para dar as suas vidas por ele. Jesus nos amou o suficiente para dar a sua vida por resgate de mim, de você e de todos aqueles que o buscam e creem, ou que creem e o buscam. A importância de reconhecer o sacrifício. A atitude de Davi serviu de exemplo para que seus homens se sentissem reconhecidos e valorizados, fortalecendo ainda mais a união entre eles. Certamente, isso já era certo. Depois dessa, esses meninos, esses guerreiros, foram mais bem-quistos ainda por Davi. Mais bem-quistos ainda por Davi. Mais reconhecidos ainda por Davi. Mas esses não eram os principais guerreiros que ele tinha. Tá? Esses não eram os principais, mas eram três valentes de Davi. Queridos, o item 3, quem pode ler? O item 3 é o paralelo com Jesus, do desejo ao sacrifício. Os três valentes de Davi arriscaram a vida por um desejo nobre. Jesus, por outro lado, não apenas arriscou, mas entregou a própria vida. Ele é a fonte da água viva que sacia para sempre. Amém. João 4, 13 e 14. Assim como aqueles guerreiros agiam movidos por amor e lealdade,
foi à cruz movido por um amor eterno. Seu sacrifício é a expressão suprema da satisfação de nossos desejos mais profundos: perdão, reconciliação com Deus, paz e vida eterna. Em Jesus, encontramos mais do que um gesto de generosidade. Encontramos a plenitude do cuidado divino, que vai muito além daquilo que ousamos pedir. Eu ainda acrescento, pedir ou pensar, né? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, assim como aqueles guerreiros agiram movidos por amor e lealdade, Jesus foi à cruz movido por amor eterno. Não tem muito o que explicar, porque essa é a verdade. Ele deu a sua vida por resgate de muitos, e dentre esses muitos, cá estamos nós hoje, falando dele. Seu sacrifício é a expressão suprema da satisfação de nossos desejos mais profundos: perdão, reconciliação com Deus, paz e vida eterna. Queridos, perdão. Fomos perdoados quando recebemos Jesus e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, suficiente Salvador na minha vida. Fomos perdoados de todos os nossos pecados até então. E nós que estávamos separados de Deus, fomos reconciliados com Deus. Paz e vida eterna. Em Deus nós temos paz, em Cristo nós temos paz. E com direito à vida eterna. Glória a Deus por isso. Isso por causa do sacrifício de um homem. Aqueles 3 sacrificaram, fizeram um sacrifício de ir lá buscar água para o seu rei. Jesus sacrificou como rei para todos nós. E hoje é o nosso rei que está sentado à destra de Deus. Em Jesus encontramos mais do que um gesto de generosidade. Encontramos a plenitude do cuidado divino, que vai muito além daquilo que ousamos pedir. Amados, a Bíblia descreve, falando que a nossa lição hoje é sobre desejo, a Bíblia descreve 2 distintos desejos. Sabia disso? 2 desejos distintos. Onde está isso, seu Milton? Cadê, seu Milton? Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então a Bíblia descreve 2 desejos distintos. Primeiro, o desejo da carne e o desejo do Espírito. Nós precisamos entender o que é um e o que é o outro. O desejo da carne e o desejo do Espírito. Esses desejos estão sempre em conflito, porque o Espírito, a carne milita contra o Espírito, diz a palavra de Deus. A carne milita contra o Espírito de Deus. Nós não podemos servir a ambos ao mesmo tempo. Ou é um, ou é o outro. Não dá para ser espiritual e ser carnal ao mesmo tempo. Ou você carnal e abrir mão do espiritual, ou você espiritual e abrir mão do carnal. Não existe meio termo. Somos fiéis aos desejos do Espírito ou aos desejos da carne. Somos fiéis aos desejos do Espírito ou ao desejo da carne. É para pensar. Os desejos do Espírito são aqueles que agradam a Deus. Retidão, santidade, um viver piedoso, um viver de amor, de entrega sem reserva a Deus. Isso agrada a Deus. São os desejos do Espírito. Eles produzem fruto viçoso de amor. Lembra lá do Gálatas 5:22? Os frutos do Espírito. Quando nós optamos em cumprir com os desejos do Espírito, esses desejos do Espírito produzem amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos do Espírito. Então, meus queridos, os desejos do Espírito são esses, aqueles
que agradam a Deus. Que nós possamos buscar os desejos do Espírito para as nossas vidas, com aquilo que agrada a Deus. Se você for lá em Gálatas 5:22 e buscar onde você precisa se encaixar melhor, faça isso, porque você vai estar agradando a Deus. Estou agindo em amor? Estou tendo alegria com Deus? E se eu estou tendo alegria com Deus, estou deixando transpassar ou transmitir essa alegria para o meu próximo? Paz, paciência, estou tendo paciência, é o que falta em muitas pessoas, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, também pega muito. Domínio próprio, então, domínio próprio é o mais complicado, é um dos mais complicados, é o tal do domínio próprio. No trânsito, então, misericórdia. Não é não? No trânsito, a buzininha já dá vontade de buzinar também, né? Então, queridos, os desejos do Espírito são essas coisas que agradam a Deus. Que o nosso portar, a nossa postura, portanto, seja essa de agradar a Deus. Os desejos da carne são próprios da natureza humana e moral, perdida, fraca e desagradam a Deus. Quais são os desejos da carne? É um tantão, é uma tantada de desejos da carne. Vou falar alguns aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a isso. Quer dizer, ainda tem muitas outras coisas. Está lá em Gálatas 5:19. Sabe, queridos? Então, que nós possamos, a nossa postura seja de buscar agradar a Deus. Porque hoje nós temos o Espírito que em nós habita. Isso faz diferença. A princípio, precisa fazer diferença na minha vida, na sua vida, porque é Deus habitando em você, na pessoa do Espírito. E se você tem a ciência de que é Deus habitando em você, você não vai querer desagradá-lo ou entristecê-lo, não é? A Bíblia diz o seguinte: não entristeçais o Espírito. Com o quê? Com as minhas atitudes carnais. Que essas punhadas de coisa que está aqui nós falamos, não entristeçais o Espírito. Alegrai-vos, pois, no Senhor, que Ele fortalece e dá a direção para que a alegria do Senhor é a sua força em resistir às tentações da carne. Amém, queridos? Então é isso. Então, há dois desejos citados na Bíblia. Do Espírito, que agrada a Deus, os desejos da carne, que não agrada a Deus. Que nós possamos nos policiar nesse tocante. Agora,